Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Então, boa tarde a todos. Cumprimento os seus vereadores, os seus técnicos, a comunicação social, os nossos ouvintes em casa e a assistência. Portanto, vamos dar início à reunião ordinária de 23 de maio de 2023, começando pela aprovação da ata referente à reunião ordinária realizada a 21 de 3 de 2023. Só para dar notícia do resumo da tesouraria. A tesouraria a 22 de 5 de 2023, o resumo diário da tesouraria. As dotações orçamentais são de valor de 1.177.547,37 euros. Dotações não orçamentais, 924.000 euros, 904.099 euros e 12 centavos. Muito bem, muito obrigado. Então, votávamos a aprovação da ata referente a primeira à reunião ordinária de 21 de 3, não sei, e a segunda referente à reunião ordinária de 9 de 5 de 2023. Também? Muito bem, passávamos então à intervenção dos membros do Executivo, antes da ordem do dia. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes e também aqueles que nos escutam e veem. Sr. Presidente, soubemos da visita recente do Secretário de Estado Adjunto da Justiça a Macedo. Gostaríamos de saber se o TIC, Tribunal de Instrução Criminal, virá de facto para Macedo ou iremos deixá-lo fugir para outras paragens aqui mais próximas. Gostaríamos também de saber como é que está o assunto da Casa dos Magistrados, se nos pode dar alguma indicação a esse respeito. Depois, congratulamo-nos por mais uma edição da Feira da Agricultura. Depois de 2 anos inativa, é com agrado que assistimos ao seu retorno. Esta que é de facto uma festa, um certame de um setor tão caro a todos nós. E pelo que vimos, com bastantes visitantes e uma grande adesão por parte dos agricultores, deixar aqui também um voto de parabéns para todas as associações envolvidas. Ainda a este respeito e acerca da visita da Sra. Ministra da Agricultura, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente por que razão desta vez não foram convidados nem os vereadores, nem os deputados municipais, contrariamente àquilo que acontece com a vinda de um secretário de Estado, de uma exposição, de uma inauguração ou da vinda de outros ministros. E que novidades nos trouxe a Sra. Ministra, porque por aquilo que pudemos observar, parece que o diferendo entre as partes está apaziguado e, contrariamente àquilo que aconteceu em janeiro, as coisas parecem estar mais calmas no relacionamento com a Sra. Ministra e com os agricultores. É esta a leitura que se faz à primeira vista depois do resultado desta feira. Depois gostaria também de alertar, Sr. Presidente, para uma situação que não tem a ver com o Executivo, mas de facto alguma falta de civismo de algumas pessoas continua a acontecer e desta vez já há novamente uma lixeira a céu aberto, próximo da ETAR, após o terreno onde os bombeiros praticam o troço acidentado e imediatamente antes há a pista de treino da Associação Boar de Parapente. Há lá entulho, há lá troncos de árvores, parecem palmeiras, plásticos, material metálico, louças sanitárias, tudo ali quase no meio do caminho de passagem, que de facto ali até tem bastantes visitantes, principalmente durante o fim de semana e por parte desta associação. Deixava só este alerta. Muito bem, muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente, todos os membros da autarquia e que nos ouve lá em casa através da Rádio Onda Livre. Sr. Presidente, gostava de mostrar a minha preocupação. Já foi levantada pelo Presidente de Junta de o Espadanedo na última Assembleia Municipal, mas uma vez que ultimamente tenho lá passado nessa estrada municipal 537, pedir-lhe encarecidamente que vá visitar aquela estrada. Se for lá visitar, acho que temos que deixar um bocadinho de lado aqui as disputas que existem entre Vossa Excelência e o Presidente de Junta e verificar que a população está a ser altamente lesada pelo estado em que a estrada se encontra. E deixo-lhe o desafio, que sei que não é desafio, sei que também será a intenção de Vossa Excelência ir ao local e verificar
ou seja, sendo conhecedor de todas as estradas deste concelho e caminhos, lhe digo, é o pior caminho que temos atualmente no concelho. E fazendo a conexão entre 3, 4 aldeias, pedia-lhe encarecidamente que providenciasse no sentido de ser feita uma reparação célere daquela estrada, até porque se avizinha ao verão e, portanto, será a altura ideal para que, portanto, a reparação seja feita. E há realmente sítios onde os carros param, autenticamente, porque toda a estrada está completamente alterada, e pedia-lhe a consideração em relação a isso. Depois, outra explicação que queria que me desse em relação àquele projeto do orçamento participativo, o skate park, pedi-lhe o seguinte: analisando o projeto e estando ali, portanto, a sua colocação entre o estacionamento e o ribeiro ali no parque urbano, eu gostaria de lhe perguntar se não há uma faixa de proteção daquela linha d'água e, portanto, se será possível a colocação do skate park naquele local. A outra questão tem a ver com embora não seja uma competência da autarquia, mas uma vez que estamos com esta preocupação da água, no bairro da Alegria, num terreno camarário, num terreno da autarquia, existe uma conduta de água do canal que já está arrebentada há bastante tempo. E eu, por acaso, fui lá ver outro dia, porque me chamaram a atenção, e pedia-lhe, uma vez que a parte responsável, que neste caso, portanto, é o regadio, a Associação de Regantes, não faz a reparação, e uma vez que o terreno é camarário, pedir-lhe, portanto, encarecidamente que tome as providências no sentido daquela conduta ser feita a reparação. Muito bem, muito obrigado. Eu também tenho, Sr. Presidente. Então, quer começar? Posso? É só aproveitar o momento. Boa tarde a todos, aos assistentes lá em casa, comunicação social, o nosso público na pessoa do Sr. Cardoso. Quero aproveitar só o momento para agradecer e felicitar todos os funcionários da Câmara que estiveram afetos a esta feira, e faço em nome do Executivo, porque de facto foi delegada essa competência por si mesmo. Foi de facto uma feira diferenciadora, esteve num nível muito alto, o que não quer dizer que tenha ainda condições para crescer mais ainda, mas efetivamente os funcionários da Câmara, quer os assistentes operacionais, quer os assistentes técnicos, quer os encarregados, quer os chefes de divisão, quer os diretores, todos eles foram inexcedíveis. Relevo também aqui o trabalho feito pelo EDRU, um trabalho fantástico de divulgação, na solicitação e estimulação dos comerciantes ligados à área agrícola, que estiveram todos presentes. Portanto, cerca de 70 expositores numa feira destas é para nós motivo de muito orgulho. Portanto, e cabe-nos a nós dizer-lhe obrigado, e continuem assim, porque também a verdade é que fazem parte integrante deste processo. E ao haver um êxito na feira, o êxito é de todos, é só partilhar este coisa com todos e dizer que estamos muito satisfeitos. Só isso. Muito bem. Bom, começar então por responder às primeiras questões. A primeira, sobre a visita do Sr. Secretário de Estado da Justiça. Tivemos realmente a visita da equipa da Secretaria de Estado da Justiça, depois de uma solicitação por nós feita, depois de reuniões já por nós tidas, e depois de alguma preocupação também manifestada relativamente, como disse a Sra. Vereadora, ao posicionamento e a localização do TIC no futuro. Bom, o que acontece é que, relativamente à primeira questão, que era o protocolo da Casa dos Magistrados, existe de facto já um protocolo. Temos que rever esse protocolo e em que termos é que nós podemos depois tirar partido de uma estrutura que, enfim, é nobre, é icónica, é
é uma estrutura com estilo e que está de facto a degradar-se progressivamente e rapidamente. Nós estamos muito preocupados com o edifício e nós, a breve trecho, poderemos fazer uma candidatura com base num projeto que estamos a pensar e elaborar e depois fazer essa candidatura aos próximos fundos comunitários. Isto é a solução que nós preconizamos. Relativamente ao TIC, o Sr. Secretário de Estado da Justiça fez a visita ao nosso território na sequência de uma visitação que está a fazer a todo o distrito, e não só, mas particularmente o distrito, para ver possíveis localizações e necessidades para fazer essa escolha. Posso-vos dizer que há uma preocupação muito grande na centralidade e, acima de tudo, preocupação com as pessoas, com a sustentabilidade dos territórios. Portanto, não há aqui a ideia de fazer convergir mais serviços para aqueles que existem, mas sim descentralizar. Portanto, obviamente que nós estamos posicionados, manifestamos essa preocupação e essa disponibilidade e a decisão nunca será nossa. Obviamente que nós argumentamos com as nossas virtudes e com os nossos trunfos, se quiserem, para que realmente ele possa localizar-se aqui no nosso terreno, por uma forma de falar. É assim, temos algumas vantagens grandes, vocês sabem que temos boas condições nas instalações que temos, contrariamente ao que existe em todo o restante distrito. Portanto, logo isto é uma vantagem, a centralidade é outra vantagem e a vontade das pessoas também é outra vantagem. Sr. Presidente, permite-me só, ao que julgo saber, o Sr. Secretário não chegou a ir visitar as instalações, contrariamente àquilo que estava previsto. Estavam lá à espera dele e não foi. Visitou as instalações no exterior, não no interior, porque há um protocolo e normalmente as autoridades máximas regionais têm que ser notificadas para isso e não foram. Portanto, não fazia parte da visita protocolar, embora de facto tivessem sido alertadas as pessoas para estarem disponíveis. Eu próprio fiz isso. E só por essa razão é que não entraram dentro das instalações. Portanto, por respeito protocolar, só por isso. No entanto, fizemos a visitação de ambas as estruturas por fora. Relativamente à Feira da Agricultura e à adesão e visitantes que tivemos, também eu fico muito satisfeito, porque houve uma adesão grande de expositores. Podemos melhorar. E na sequência daquilo que tem vindo sendo propalado, que nós temos que apostar no setor primário, na agricultura, quisemos fazê-lo. E, como sabem, até alocamos uma verba, vocês também votaram, uma verba para que houvesse mais dignidade nesta feira. E nós temos, de facto, que também transformar um pouco a forma de organizar estes eventos, e não só com os simpósios, com os seminários, com os expositores, com os visitantes, mas temos que ver isto como uma oportunidade de negócio, mais do que outra coisa qualquer. Tem que ser uma oportunidade de negócio. Fico muito satisfeito, o Sr. Vereador não falou nisso, o Sr. Vice-Presidente, talvez por modéstia, mas os expositores que vendiam maquinaria, eu, por exemplo, fui testemunha de que houve expositores que esgotaram as máquinas que estavam à venda. Portanto, todos eles estavam muito satisfeitos com os negócios feitos. Isto para nós é que é importante, é promover negócio e, ao mesmo tempo, sabemos que estamos aqui a promover a modernização da agricultura e a criar não só, segurança, mas também inovação. Portanto, isto tudo penso que passou um pouco por lá. Também
os produtos endógenos, estavam muito satisfeitos os expositores, que viram ali uma oportunidade de vender. E, portanto, ali esgotaram-se produtos várias vezes e era a ver carrinhas a entrar com produtos. Foi muito, muito bom. As juntas de freguesia também aderiram. Portanto, penso que estamos muito satisfeitos. Relativamente à presença da Ministra da Agricultura e o convite do protocolo, não houve aqui, como era um evento mais concelhio do que propriamente distrital, não houve aqui essa preocupação de convidar realmente um protocolo distrital. Relativamente aos vereadores, não houve convites específicos a ninguém, mas consideramos que estavam convidados. Aliás, tivemos toda a comunidade política presente. Portanto, penso que isto era dispensável o convite, mas entendo a questão que coloca. Penso que é um pormenor para as próximas edições termos esse cuidado, mas de facto não era propriamente um evento que extravasasse para além muito do nosso concelho, nomeadamente nos jogos, inclusive nos jogos tradicionais, que eram jogos tradicionais conseguidos. Haverá depois uma prova de facto distrital e depois nacional, mas foi um pouco essa filosofia. No entanto, falou-se com as pessoas diretamente e relativamente às próximas edições poderemos repensar isso, porque de facto nós tivemos a divulgação e houve muitos visitantes. Aliás, os filmes que foram feitos, vêem-se declarações de visitantes dos concelhos vizinhos, e podemos pensar em fazer, enfim, um ato mais protocolado, que não foi o caso, mas teremos que pensar nisso proximamente, porque nós chamamos a Feira da Agricultura de Trás-os-Montes. Isso nos está a dizer que os visitantes eram de vários concelhos, passou a ser distrital, portanto, esse argumento... A ideia é que seja de Trás-os-Montes mesmo. Aquilo que nós estranhamos é que nós recebemos sempre convite, falo por a variação. Eu já almocei, não conheço. Está esclarecido. Eu já almocei a cabeça. Sim, mas isso não é... Não Enfim, tem a ver dos agricultores aqui na cidade. Não tem a ver com os agricultores, tem mais a ver convosco. Vamos justificar um pouco do que está a falar. Não percebi. Nós estamos com algum receio que eventualmente houvesse uma suspensão da vinda da Sra. Ministra a qualquer momento. Novamente. Como? Novamente, já tinha suspendido a vinda na Feira da Caça. A agenda era muito grande e nós não podíamos comprometer também as pessoas. Sim, mas foi uma visita mais informal. Mas nós estivemos lá na sim, mesma. não houve uma abertura oficial, como vocês nem sabem. Nem fecho oficial. Nem fecho. Não podíamos estar a comprometer ninguém, depois falhamos na missão desta questão. Foi falta de... Está esclarecido. Respeito. As novidades que nos trouxe não foram mais do que aquelas que já tinham sido anunciadas. Aliás, o discurso dirigido aos agricultores foi muito curto e apenas a certeza de que há apoios, há uma série de apoios que visam não só, portanto, a parte que já vem sendo, enfim, posta em prática há algum tempo, mas tem a ver também com a seca, com a dificuldade que os agricultores e os criadores têm em alimentar os animais, mas também outros apoios para nós podermos promover que não diminuam cada vez mais os agricultores e também os criadores de gado. Relativamente à questão da falta de civismo, confesso que a mim não me chegou ainda qualquer nota sobre essa lixeira, mas irei Posso mostrar fotografias, se quiser. Eu agradecia. Eu irei rapidamente... Sim, foi esta semana, não está lá há muito tempo. Ok. Foi por estes dias. Sim. Mas iremos estar atentos a isso, a Sra. Diretora também irá providenciar.
Registramos. Já houve anos que havia lá muito e depois a Câmara acabou por limpar aquela zona e durante uns tempos deixaram de colocar. E agora volta e meia já aparecem de novo e agora, desta vez está de facto Mas são bastante. terrenos privados, foi isso que eu entendi. Aquilo está no terreno e está mesmo no caminho também. Pois, isso aí é que não pode acontecer. Mas antes era no nosso terreno. Era um terreno que era de Câmara. Pois, mas aqui está mesmo no caminho. Depois foi medida a passagem, abrimos uma bola. Não sei se é o mesmo. Se quiser ampliar, tem loiças sanitárias, tem caixas de metal que devem ser de algum eletrodoméstico. Podem mostrar à sua diretora. É o seguinte, o lixo não tem nome. Exato. Falta de civis, Mas tem palmeiras. Troncos de palmeiras, que é uma coisa, sim, troncos enormes de palmeiras que estão lá depositadas no caminho e que nem toda a gente tem palmeiras. Como acontece em vários pontos do Conselho, em algumas aldeias, entroncamentos, acontece isso, é falta de civis. Bom, iremos tomar as devidas providências. Obrigada. Muito bem, relativamente à preocupação, que é também nossa preocupação, da estrada que liga a Junta de Freguesia, ou União de Juntas de Freguesia de Espadanedo, ao Concelho de Bragança. Imediatamente, quando soube da situação, eu tratei de visitar e eu próprio fiz o caminho. Eu tive a oportunidade, não recordo agora exatamente quando, mas foi uma reunião que tivemos em Vinhais e eu fiz questão de visitar. E conheço o caminho pelas duas entradas possíveis, portanto, o primeiro acesso por Cabanas, que é logo ainda no Concelho de Vinhais, e depois pela entrada que é mais próxima daqui da sede do Concelho. De facto não está muito bem, não está péssimo. O que acontece é que nós já, não é a primeira vez, já tivemos várias intervenções nesta estrada. A primeira dificuldade que tivemos foi com a disponibilidade de massas e a aplicabilidade das mesmas. Fizemos uma primeira reparação em junho do ano passado. O problema, como vocês sabem, que temos aqui é uma indústria ligada aos madeireiros que dão cabo do pavimento. Não temos grande coisa a fazer. Isto carece de uma intervenção global e profunda. Vamos correr sempre o mesmo risco. É assim, os madeireiros não vão parar a sua atividade, nós não temos forma legal de os impedir e vamos ter sempre este problema. Agora, não é por falta de reparação, e obviamente nós agora vamos reparar novamente, mas é uma reparação que vai enfermar do mesmo problema. Mas pedia-lhe essa consideração. Não, sim, a consideração está. Aliás, nós temos 3 grandes intervenções para fazer, temos outra que se passa exatamente o mesmo problema e que vocês conhecem também, que é a ligação que vai da estrada que liga Talhas a Talhinhas, onde há grande circulação de maquinaria pesada, tratores de grande potência, que fazem os trabalhos agrícolas de um lado e do outro e que passam ali e nós podemos reparar, ao fim de meio ano, está na mesma. É assim, é uma dificuldade grande que nós temos, porque são muito utilizadas e é maquinaria muito pesada, com cargas muito pesadas, mas obviamente que iremos ter em linha de conta e nem tem nada a ver com disputas, não é? Não, temos a maior... temos a maior não. Isto, aliás, quando a primeira vez que nos abordaram sobre esta questão, eu tinha de facto já visitado a estrada e, inclusive, nem o próprio Presidente de Junta sabia que já estávamos a reparar quando nós tivemos essa intervenção. Portanto, isto foi a primeira vez. Agora estamos com o mesmo problema, é de facto uma situação grave. É grave e temos grande dificuldade em reparar aquela situação, precisamente por causa desses veículos pesados com carga de madeira. É uma grande dificuldade. Aliás, toda a gente sabe que é das zonas onde há mais extração de madeira
é na Serra. Relativamente ao orçamento participativo, deixou-me aqui uma questão que eu próprio reconheço tem algumas dificuldades. A localização foi de acordo com o projeto do arquiteto. Posso esclarecer? É? Pronto, o Sr. Vereador, faça favor, está a par da situação com mais propriedade. O orçamento participativo do ano passado determinou a construção de um parque radical. Por sugestão do projetista, ele foi localizado onde o Sr. Vereador referenciou, ali junto do parque de estacionamento, e a sua localização cumpre os afastamentos à linha d'água, que são 10 metros, e, portanto, a sua localização, a sua implantação, aliás, cumpre esse afastamento. É uma questão que está ultrapassada. Portanto, quando se referia à faixa de proteção, era só a distância ao Ribeiro. Ok. Que é difícil, quem está ali naquele local, ver a implantação, ver logo o Ribeiro ali, e a ideia que dá é que aquilo de skatepark, só se for um skatepark muito pequenino, sou honesto. É sobre o comprido. Pronto, tudo bem. Ele veio. Eu sei que a planta esteve aqui, eu sei. É sobre o comprido. Mas eu já... Ainda tem uma largura, se não me engano, de 3 metros, 3,5, e depois do concreto de 60. Então está explicado. As máquinas são colocadas em Mas a seguir às outras, tudo bem. De facto, esperemos que eles continuem a praticar lá depois na pista, não é? Vamos correr esse risco, mas eu espero bem que sim. Relativamente à questão do bairro da Alegria e da ruptura da conduta do canal, é para mim também outra surpresa, porque eu não tinha conhecimento. De facto, às vezes é muito difícil nós apercebermos disso, mas teremos que falar com a Associação de Regantes, com o Dr. Manuel Cardoso, e ver o que podemos agilizar aqui relativamente a isto. É um facto que às vezes é muito difícil identificar estas rupturas. É quando há falha de água nos regantes, não é? Isso acontece muitas vezes ali para a zona de Travanca, também pode acontecer. E geralmente quem repara não são os que regam, os que regam naquela zona. A mim já me aconteceu, que eu também já paguei. Portanto, por isso é que eu digo. Mas vamos falar com o atual diretor, não é? Quem está à frente da Associação de Regantes, e ver o que é que podemos fazer. E penso que era tudo, não me recordo de mais nenhum tema. Passávamos então à ordem do dia. Nos órgãos da autarquia, o primeiro ponto, a colocação de sinalização junto da ciclovia, e isto é para dar conhecimento à Câmara Municipal, concretamente aquela zona crítica junto aos armazéns Agroteixeira. Sr. Presidente, posso só fazer uma consideração em relação a isto? Eu gostava que me explicasse onde é que este senhor, onde é que os carros e os caminhões, onde é que os carros das pessoas que vão lá comprar vão estacionar agora, uma vez que o que ele vende são sacos de ração e sacos de adubo e sacos, 30, 40 quilos e mais. Onde é que vão, tanto é que estacionar para carregarem, uma vez que em frente à loja há passeio, só, que vem de cima, e onde é que os caminhões vão descarregar para a loja dele? Na lateral, junto da ciclovia, não tem uma faixa que é possível. Já agora agradecido. Posso explicar. Se reparar, o que foi definido é que é proibido parar e estacionar na lateral à ciclovia, mas é permitido fazer cargas e descargas durante um determinado período. Portanto, os seus clientes podem parar ali para carregar as suas cargas durante, questão de ver, não consigo decifrar aqui, mas pode ser até 20 minutos. 20 minutos. 7 cargas e descargas, Sr. Vereador. Relativamente a quem abastece esta loja,
quer aqui lateralmente, quer também pela rua da estação, tem acesso o caminhão para entrar no armazém e fazer as suas descargas, neste caso. Já tenho a consciência, como eu tenho, que perante a afluência de automóveis que muitas das vezes ali vai ser um 31, entre aspas. Porque sabe tão bem como eu, e eu tenho presenciado muitas das vezes, que chegam a estar vários carros, tanto é que estacionados lá no passeio, e vários carros, tanto é que estacionados nessa zona, e a quantificação do tempo é uma coisa que não é facilmente Então feita. o que é que o Sr. Vereador sugere? Eu sugiro uma coisa só, Diga, que a diga. proteção da ciclovia seja mais bem feita. Aqueles pinos saiam de lá, que não protegem nada, a maior parte deles já estão no chão, ou vão ao chão, e seja feita ali uma proteção física mais consistente, com aqueles pinos, com aquelas bolas metálicas ou qualquer outra coisa. Mas isso não resolve o problema da quantidade de veículos que ali vão àquela loja. Mas o Sr. Vereador, Não resolve. o senhor sabe que é um problema que ali existe, que acho que existiria sempre, ou seja, uma vez que foi feita a construção como foi feita, não há estacionamento ali, aquela também é uma loja com uma atividade comercial muito intensa, como sabe, e portanto há sempre uma acumulação de carros muito grande ali. Se o objetivo disto é a proteção da estrutura padonal. O objetivo disto é poder circular nesta via que é pública. Mas em qual via pública? Na ciclovia? Não, na paralela à ciclovia, é uma via pública. Mas, ouça, eu continuo a achar que estamos a... Mas vamos lá ver, há aqui uma coisa que eu não estou a perceber, que é, bom, se temos uma loja que até tem muito movimento, é um problema. Mas a mim não é um problema. Não, se temos uma loja que não tem movimento, é a cidade não tem gente. Mas, Sr. Vereador, para mim não é um problema. Não. Para mim não é um problema. Eu acho é que estamos a obstaculizar, vamos criar problemas ao... Pelo contrário. O Sr. Vereador acha isso? Antes o que Não vamos entrar em diálogo. Isto é assim. Antes o que acontecia... O intuito é regularizar o trânsito, só. Ora, nem mais. Antes o que acontecia é que as pessoas chegavam ali, estacionavam, nem era para cargas e descargas, estacionavam e estavam ali o dia todo. Não diga isso. Estavam ali... Quer que lhe mostre uma exposição de um município dali, a dizer isso mesmo? Quer que lhe mostre? Não seja assim, Sr. Vereador. Portanto, o que se pretendeu foi disciplinar aquilo. Porque havia pessoas que abusivamente estacionavam ali o dia todo e quem se vinha utilizar quem vinha a buscar aqui produtos não tinham de parar isto para carregar as suas cargas. E muitas vezes ficavam estacionados ou parados na via da estação. E, portanto, isto veio disciplinar. Agora, quem vai ali a fazer cargas e descargas tem 20 minutos, é o que tem aí em qualquer via, e, portanto, se as pessoas cumprirem, ninguém está ali isso é aos 21 minutos, mas pelo menos quem vai ali já sabe que não pode estar ali permanentemente. E nós, se verificarmos, e você que está ali muito próximo e verifica, vai ver que já em termos de trânsito, esta zona já não tem o desordenamento que havia no passado. Sejamos corretos. Não tem. Porque também lhe mostro fotografias do que era o passado. E continua a ser. Pronto, ok, Sr. Vereador. Ao sábado. Não ao sábado. Diga-me. Sim. Relativamente ainda a este ponto, aquele licenciamento daquele armazém, quando foi aprovado pela Câmara, as cargas e descargas eram feitas pelo interior. Por isso tem uma entrada de uma rua e saída do outro lado e permite a veículos pesados andarem dentro do armazém. Portanto, foi licenciado assim dessa forma. Se é assim que fazem, não sei, mas foi licenciado dessa forma. Sim, mas eles têm acesso, que inclusive até uma rampa, ao armazém, e eles podem perfeitamente até ou de marcha atrás, mesmo que não fosse a circular, podem fazer de marcha atrás e entrar com o caminhão e descarregar. Ok, mas eu estou a dizer já, mesmo em dificuldades podem fazer isso. Mas se reparar, Sr. Vereador, no seu estabelecimento acontece muito isso. As pessoas estacionam e param em segunda via. Está a ver? E agora, o que é que vamos fazer? Naqueles estabelecimentos. E agora, o que é que vamos fazer nessa via? Porque há dinâmica comercial. Mas diga-me, então se ali temos dinâmica e viemos disciplinar, diga-me, o que é que fazemos na situação do seu estabelecimento? Não, mas entende. Eu estou a falar do seu.
todos. Pronto, não é do seu. Ali é a segunda via, mas há sítio para estacionar. Agora, Não vamos entrar em diálogo. A gente entende, há de facto grande dinâmica e Ótimo. ainda bem. Ainda bem. Que é assim, como o Sr. Vereador diz, não é só a clínica, é também os estabelecimentos que estão ao lado que vendem maquinaria, rações, há de tudo. Portanto, e temos do outro lado a creche. Portanto, isto acontece constantemente. Portanto, queremos é que haja ali disciplina, como disse o Sr. Vereador, e queremos o trânsito regularizado. A ideia é essa, esperemos que de facto as coisas funcionem melhor. Relativamente ao segundo ponto, também para dar conhecimento à Câmara Municipal, é para o estacionamento de veículos naquele espaço interior dos armazéns da estação ferroviária, onde de facto precisamos também disciplinar o trânsito, porque de facto há caminhões a degradar aquele piso, que é piso em paralelo, portanto, e nós temos que regularizar também esse estacionamento. Passava ao ponto 3, que é para deliberação, sobre a aprovação de um estudo prévio do multiusos de Macedo Cavaleiros. O Sr. Vereador quer nos fazer uma apresentação, por favor? Já fiquei. Ora, eu começo por dizer o seguinte: este projeto é para o Executivo um projeto estruturante para o desenvolvimento do Concelho. E ele surge na sequência da estratégia Macedo Cavaleiros 2030 que mandamos elaborar quando, ainda no final do mandato anterior e no início deste, portanto, como sabem, veio o novo quadro 2030 e elaboramos uma estratégia. E este projeto enquadra-se nessa mesma estratégia que está prevista na ação da nova centralidade multifuncional no espaço da Feira de São Pedro. Portanto, na sequência disso, fizemos uma consulta ao mercado para que nos apresentassem um projeto de acordo com algumas regras que nós no Executivo definimos e o que vamos aqui aprovar, o que estamos aqui a propor para a aprovação é isso mesmo, é a aprovação do estudo prévio do projeto de arquitetura do multiusos de Macedo Cavaleiros e que, pronto, a seguir dará os passos seguintes, como seja ver qual é a forma de executarmos este investimento. Portanto, a intervenção é neste espaço. Aqui é o existente, portanto, temos aqui as duas naves, temos aqui toda esta zona dos restaurantes, aqui a entrada e temos ali o palco. Portanto, aqui, no fundo, a intervenção do projeto vai abranger toda esta zona aqui. Eu preferia ter um rato do que ter o dedo, pá. Mas pronto. Portanto, aqui já identifica qual vai ser a área de intervenção, que é isto tudo a vermelho. Aqui o que está amarelo é na proposta que é apresentada, é aquilo que é para demolir. Portanto, vai-se demolir, a proposta vai no sentido de demolir esta construção no início, na entrada do Parque de Exposições, o palco e toda esta zona aqui, que é onde é que estão gabinetes, exatamente, é onde funciona o secretariado da feira, mantém-se a zona dos restaurantes. Aqui o projeto só está aqui previsto daqui para trás, mas aqui está previsto depois também um elemento de água. Portanto, aqui é o piso zero
Depois vamos para o piso 1. O piso 1 já contempla aqui as 2 naves e uma nova nave. Esta nave já preparada para competições. Tem aqui uma nota que a ideia do projetista é fazer aqui uma abertura, uma escadaria onde é que as pessoas possam circular neste espaço. Aliás, a ideia ele depois não desenvolve, mas a ideia será toda esta vedação desaparece, tudo isto ficará no fundo de acesso, o gradeamento desaparece, será criada ali uma zona arbórea e zona relevado. Portanto, este projeto não contempla essa situação, que é só mesmo multiusos. Faz favor. A intervenção é a colocação de mais uma nave e a reestruturação das que estão? É a estruturação, não, é a reestruturação das que estão e mais uma nave e um restaurante aqui. Já vamos ver depois. Em termos de corte, para termos uma ideia de como é que depois a nave ficará, portanto, cá temos, portanto, a leitura depois vai ser única, depois vamos ter imagens virtuais que iremos ver melhor, mas, portanto, será, ao ver-se, vai-se ver uma única nave, mas onde incorpora as 2 existentes. Planta de implantação. Portanto, o que é que vemos aqui? Portanto, temos aqui a nave, já nova, portanto, todo multiusos. Terá aqui então a zona de um restaurante, aqui umas zonas de estacionamento, também com uma zona de árvores, e aqui então a abertura para que isto possa ficar circulável. A nível do piso 0, portanto, no fundo as naves que temos, as 2, onde é que possa ser praticado o desporto ou outros eventos. As bancadas são rebatíveis, mais à frente iremos ver melhor. E depois temos aqui uma zona de salver para 66 lugares de estacionamento nesta zona. A zona de estacionamento corresponde àquelas estruturas de madeira que estão na entrada junto à Sim, é aquela zona toda. Depois, nas imagens virtuais, consegue-se ter uma ideia mais real. Depois, o piso 1. É toda a zona das bancadas. Aqui, de notar que entre estas 2 é possível, como aqui se nota, há aqui uma zona de escadaria, onde é que as pessoas podem aceder aqui e estar a visualizar de um lado e do outro alguma prova, algum evento que ali esteja a ocorrer. Em termos de capacidade desta nova nave, ela está prevista, ela está contemplada com 1000 lugares sentados e nesta zona aqui pode levar lugares de pé, eles apontam para 50 lugares. Também aqui vamos ter uma zona de camarotes, uma zona de regi, uma zona de comunicação social, portanto tudo isso está aqui contemplado, aliás tem que cumprir as regras, para aqui poder haver uma competição, tem que cumprir todas essas regras. No piso -1, portanto abaixo da nave, isto só na nave nova que irá ser construída, que é esta zona aqui, temos aqui zonas, temos aqui os balneários todos, temos aqui sala de controle de antidoping, temos aqui uma sala de comunicação, temos aqui uma zona também que está vedada, que é uma zona de casas de banho do público, que também podem vir aqui, e portanto este fica tudo no piso -1. Temos aqui agora um alçado. Aqui é uma vista do multiusos de vista de frente, e quando digo de frente é a meio do... Imagina o palco, estamos ali mais ou menos no centro do parque de exposições, estamos a ver de frente. Esta é uma zona em vidro, leva aqui também uma zona de um barco, uma esplanada,
e aqui é o tal restaurante. Aqui é vista de lado da zona do secretariado, exatamente, e aqui é do outro lado oposto. Um layout desportivo do piso menos zero, do piso zero, aliás, não é menos zero. Portanto, o que está aqui é esta cor, é onde é que pode haver prática desportiva, uma feira, e o que está azul é, no fundo, a circulação de público. Portanto, piso 0, piso 1, então é aí que temos a identificação do público, cá está, a zona, e aqui, entre as duas naves também, o público também pode, é tipo uma mezanine que pode assistir de um lado e do outro. No piso menos 1, temos então aqui esta zona desta cor, que é destinada aos atletas, a quem está a fazer a competição, e aqui o azul é as casas de banho do público em geral. Aqui é uma zona de sala de comunicação, e agora um layout de exposições, para termos uma ideia, querendo fazer ali a feira da caça, por exemplo. Portanto, tudo o que é isto azul pode ser para espaço para a realização de uma feira. Aqui portanto, circula-se, aqui também, de um lado e do outro. Como veem aqui as bancadas rebateram e, portanto, todo este espaço é um espaço utilizável. Dizer também que a área de intervenção são 11.300 metros quadrados, a área bruta de construção são 7.800 metros quadrados, tem bancadas telescópias, capacidade, como já referi, para 1.000 lugares sentados e 50 de pé, tem camarote, regi, imprensa, sala de comunicação, tem uma cafeteria, o restaurante tem uma capacidade para 80 pessoas e, antes de dar a estimativa orçamental, vamos ver aqui algumas imagens virtuais para termos uma ideia mais correta como é que o pavilhão poderá ser. Portanto, esta é a localização, já partindo do princípio que, como vos disse, o projeto só é daqui para trás, mas o projetista avança já para aqui com uma solução, poderá ser esta, poderá ser. Mas, portanto, aqui tem o elemento de água e, portanto, a ideia será, cá está aqui a abertura, aqui também ficará já tudo aberto, aqui é a zona do restaurante, a zona dos restaurantes existentes ou das tascas ficará conforme se encontra. Ora, visto o pavilhão salvo erro de frente, a ideia é esta, temos esta vista, aqui haverá o tal elemento de água, o espelho de água, e aqui será o tal restaurante que referi. Aqui de lado temos então o tal estacionamento com as árvores. Não? Passa. Pois passa. Vista mais aproximadamente. E aqui já é vista da zona da entrada do atual Parque de Exposições. Temos aqui uma zona. Depois há imagens virtuais que nos dão mais informação. Aqui será um espaço para ser, eventualmente, no interior, um posto de turismo, ou uma loja de produtos, ou seja lá o que for. E aqui no outro lado, aliás, é capaz, aqui já é vista ainda mais aproximada. Como vem lá ao fundo, temos então a escadaria que dará acesso à rotunda da zona onde é a igreja. Aliás, a igreja até está aqui mais ou menos projetada. Refiro o seguinte, que se repararmos, hoje existe lá naquela, vamos chamar avenida, aquelas duas árvores, para ele ganhar as dimensões que tem que se cumprir, há uma linha de árvores que vai ter que ser retirada e mantém-se só esta fileira de árvores que lá está. Aqui já é vista também mais de lado, já começamos a ver aqui o restaurante, aqui mantém, pronto, e lá atrás mantém-se as tascas. Aqui já é vista do outro lado, cá temos então a zona dos estacionamentos. Não é? Aqui já temos então o restaurante projetado, mais uma perspectiva.
Aqui já é vista de trás, cá está incorporada a atual nave que temos. Isto depois também, por acaso não apresentaram isso, mas à noite tem o efeito que isto por dentro é tudo iluminado. Estas barras castanhas que... Isto vai ser em betão. É um betão castanho. Foi assim que o projetaram. Aqui já é visto das tascas. Quem vem das tascas, temos aqui o restaurante e aqui em frente também. Portanto, aqui já é a entrada no pavilhão, em que o público tanto pode aceder por ali como do outro lado, e os atletas ou quem vai para a competição entra e é reservado para eles. Isto visto de cima, portanto cá está outra subida para a nave, ou para as bancadas. E agora vamos ver aqui uns layouts de, por exemplo, uma partida de basquetebol. Aqui, como referi antes, temos aqui as zonas de regi, um camarote, uma sala, salas de zonas de imprensa, portanto, várias perspectivas. Nas outras modalidades há de ser semelhante. Eu queria mostrar aqui era o efeito, por exemplo, de uma feira. Onde é que se pode? Como se podem reparar que as bancadas estão rebatidas, ganha dimensão a nave. E depois há aqui a continuação para as outras naves. Depois temos... Tenho que voltar aqui, só para termos uma ideia da bancada. Portanto, bancada aberta, todas elas. E agora o efeito da bancada fechada. Portanto, estão elas rebatidas e ganha mais dimensão. Depois também está ali um outro layout que não sei o que é. Pode ser um espetáculo, um congresso, seja lá o que for, dar uma ideia que também está preparado para poder levar. Pronto, este é o estudo prévio, como referi, para aquela área de intervenção, em que a estimativa orçamental são 7,7 milhões de euros. Quanto à sua execução, vamos agora avaliar, o novo quadro comunitário aí virá, ver se há outras soluções e, portanto, é no fundo o primeiro passo para podermos concretizar esta nossa intenção. Entendemos que é um projeto estruturante para o Concelho, aliás, com esta dimensão no Distrito não tem. Não sei se em Vila Real, no Distrito de Vila Real também haverá, portanto... Não percebi. Pois, ao Lamego sim. E, portanto, é isto. Não sei se há mais alguma questão, Sr. Presidente. Muito bem, penso que ficamos bem esclarecidos. Temos aqui uma oportunidade de criar aqui alguma diferenciação, pelo menos a norte, a Trás-os-Montes. Claro que sim. E a ser concretizado será de facto uma mais-valia para todo o Concelho e para toda a região. Posso só colocar uma pergunta. Para a realização deste estudo prévio, convidaram empresas? Foi feita uma consulta prévia. O valor da adjudicação deste trabalho foram 60 e qualquer coisa mil euros. Está publicado na base Gov. Aliás, esta questão foi levantada na última Assembleia Municipal. Algumas delas eram de nascer? Não. Tudo gabinetes de fora. Há alguma razão especial? Não, por uma questão de opção.
Entende a minha pergunta? Entendo perfeitamente. Sr. Presidente, Entendo gostaria perfeitamente. também de lhe fazer uma seguinte questão. Uma vez que o dinheiro é escasso e as obras que se erguem devem ser obras multiplicadoras e não obras gastadoras, e uma vez que estamos a falar do coração da cidade, no fim de contas é o que aquilo é o coração da cidade, não seria mais lógico, e sem pôr em causa o projeto que aqui está mostrado, uma vez que, na minha perspectiva, só envolve mesmo o pavilhão, não seria, talvez, o mais lógico fazer aqui um projeto mais global para toda aquela zona, uma vez que aquilo que nos foi dito é que a intervenção, nem que depois fosse feito em 3 ou 4 intervenções, portanto, parcelares, mas haver um projeto global, de modo a que os macedenses saibam o que é que ali vai ser feito, porque eu estava a olhar, e estava até a meter-me consigo em relação ao relevado e às pandemias que lá andavam, aquele terreno é desnivelado, ou seja, só para nivelar aquilo, o paradão que está por cima vai ser muito mais alto. E o que eu lhe pergunto, e uma vez que vai ser retirado toda a vedação nesta fase inicial, não seria mais lógico, talvez, apresentarmos aqui um projeto global para aquela zona, com um primeiro avanço, então que sim, seria o pavilhão, e depois, mais tarde, a finalização deste projeto? Porque a ideia que se passa aqui é que faz o pavilhão. Eu tenho que ser honesto, eu não sei se será muito lógico, conhecendo os espaços, se será muito lógico termos ali automóveis, portanto, estacionados, conhecendo nós todo o acesso, entrada e saída, que só permite a entrada de um carro e a saída de um carro, não permite o cruzamento, portanto, haver ali, portanto, estacionamento, tenho dúvidas, embora saiba que muita gente que utiliza o pavilhão agora estaciona ali os automóveis, é um facto, mas de qualquer das maneiras, a pergunta que lhe deixo é, não equacionou aqui apresentar-nos um programa, um projeto mais amplo para aquela zona, avançando desde já com tanto o pavilhão? Porque parece-me que apresentarmos aqui esta obra tão bonita, realmente é uma obra muito bonita, mas apresentarmos esta obra sem nos dizer depois qual é a sua intenção para toda a área remanescente, parece-me que fica aqui um bocadinho órfão este projeto. Assim, não me parece, porque a ideia, e isto é a minha filosofia relativamente à sustentabilidade ambiental, é manter o máximo de espaços verdes no espaço urbano. Vê-se que qualquer pessoa, uma cidade bonita tem que ter espaços verdes. E nós ali à volta, de facto, não queremos, enfim, criar ou cometer grandes agressividades urbanísticas. É assim, ter um estacionamento que complementa o estacionamento que nós utilizamos a toda a volta daquela zona, e nós temos bem perto um bom parque de estacionamento. Eu penso que deveríamos manter aqueles lugares que estão previstos, porque aquilo no dia-a-dia chegam. Para dias de grandes eventos, teremos que utilizar os outros parques. E temos ali na proximidade 2 ou 3, temos as escolas, logo a seguir temos o parque do Parque Urbano. Portanto, mas a essência está lá, porque as árvores mantêm-se. E é bom, porque pequenos eventos, nós temos ali estacionamento para 60 veículos, com o circundante chega. Tem que haver depois ali, temos que fazer prevalecer a questão da segurança. Isso depois também é uma questão a ver. Mas ficará um espaço aprazível que vai complementar, e eu espero que isto seja mais um motivo para nós um dia destes dizermos que temos a cidade mais verde do Nordeste, para complementar com os espaços verdes, não só mais acima, onde é que temos a igreja, e também com os do Parque Urbano, portanto, e que tem uma continuidade depois até aqui aos espaços do município. Eu penso que é uma boa filosofia, porque o que se pretende ali é criar um novo polo de atratividade, e o polo de atratividade tem que ser com eventos. Vocês sabem perfeitamente neste momento, quem apostou em eventos foi a nossa capital, Lisboa. É capaz de ser uma das 4 maiores cidades no mundo a promover eventos. E por que não promovê-los aqui no nosso território? Teremos uma feira da caça e depois há outra coisa. De facto, é um investimento, como disse e muito bem, estamos com um investimento de dinheiros públicos.
Só para ter uma ideia, nós fazemos ideia o que é a logística de uma organização de uma feira da caça, de uma feira de São Pedro, de alocar tendas. O que se vai poupar em poucos anos, nós rentabilizamos logo este grande investimento que estamos a fazer. E há que ver em grande. É assim, a única forma que nós podemos ter alavancagem aqui do desenvolvimento do nosso concelho é ver em grande, ver mais além. E só assim é que nós podemos ter sustentabilidade. Mas não foi essa a questão que eu lhe pus. Sim. A questão que eu lhe pus é... Um projeto mais alargado. Uma questão que se pôs aqui é que toda a vedação vai ser arrancada. Sim. É a proposta. Não é proposta, é uma sugestão. Eu depois posso... Desaparece. E o que eu, portanto, é que eu pergunto, está bem, mas então, sendo assim, sendo a intervenção que vai ser feita, Deus queira que seja, então, o que é que vai aparecer ali na outra parte que não é o pavilhão? Ou seja, tendo em conta o desnível da estrada para a feira, ou seja, não seria lógico apresentarmos já um projeto que englobasse toda essa área? Acho que seria lógico. Porque, no fim de contas, o que nos é apresentado aqui mas é só o pavilhão. Aquilo que eu estou a dizer é que nós queremos apostar em espaços verdes. Não é? Espaços verdes. Aliás, falou-me muito bem, que andavam lá as pombinhas. Não, porque é assim, nós... A única ideia que nos dá é do pavilhão. De toda a área envolvente, não temos a ideia do que é que vai lá aparecer. Sr. Presidente, posso... Sim, força. A nossa preocupação neste momento, até por causa da questão dos fundos comunitários, porque a intervenção na requalificação das duas naves e a construção de uma nova nave e a requalificação da parte remanescente em termos de fundos comunitários são completamente diferentes. Claro. E como nós perspectivamos que, eventualmente, pode aparecer aí qualquer coisa mais rápido, a questão da requalificação, a nossa preocupação foi, vamos então já tratar da questão do pavilhão. E foi isso que nós contratamos em termos do objeto da contratação da equipa projetista, foi a questão do pavilhão, ou do multiusos. Eles, por acaso, foram um bocadinho mais além e deram só como sugestão, não foram ao pormenor do projeto, como sugestão, dizer assim, eu acho que hoje em dia não faz sentido este gradeamento, podemos pôr aqui uma zona arbórea à volta para disfarçar, pomos aqui um relevado, claro que se calhar não vai ser o relevado daquela zona toda, mas deram só uma sugestão, portanto, não foram ao pormenor, porque também não foi isso que foi adjudicado, mas eles até foram além daquilo que nós contratamos, portanto, essa questão, porque eventualmente pode ser numa requalificação urbanística que venha aí no novo quadro comunitário, aí sim vamos pensar agora no complemento deste projeto. Mas a nossa preocupação, de facto, agora foi esta da construção do multiusos. E foi o enfoque do trabalho feito. Também não chocaram especificar a zona verde só para lá. Sim, claro. Força. Por acaso eu tinha aqui as notas, por exemplo, o gradeamento, o estacionamento, o palco e o futuro. Do futuro eu pensei agora uma coisa da agricultura que deixará para esses bons maiores no espaço. E aí já podemos entrar na federação da agricultura, porque os tratos já não dão mais. Está na mola, Sr. Vereador. É bom sinal. Exato. Não, os tratores depois vão estacionar, vai ficar esse espaço só para isso. O estacionamento do Parque da Cidade. Ficam ali todos expostos. Foi um dos argumentos utilizados para não haver fusão das duas feiras. Para não haver lá, para não haver. Sim. Aqui numa das reuniões do passado. Não era compatível. E na mesma data não é compatível. Para mesmo tem que celebrar. Mas está lá. O montante foi ajustado. Relativamente, percebo que a lei está decidido e temos que dar um paradigma de toda aquela atividade que se fazia por ali, vai deixar de ser naqueles pontos. Claro. Nós hoje temos ali um espaço central da cidade, que é utilizado 2 vezes por mês, e depois na Feira de São Pedro, pronto, agora na Feira da Agricultura, portanto, são situações pontuais no coração da cidade. Não consiga fazer. Não percebi. Vamos fazer. Eu continuo a dizer que a economia que surge da organização de feiras é que depois qualquer empresa quer organizar eventos aqui.
Até pode haver concertos aqui. Concertos de Vila Real virem para aqui. Concertos de Bragança virem para aqui. Faz sentido. Congressos? Os congressos, sim. Os congressos é o que eu digo. Realmente os congressos é uma das grandes alavancas do comércio mundial neste momento. Portanto, acho que para a economia local que isto... Pode ser uma saída. Eu acho que sim. Eu acho que o primeiro conselho a fazê-lo partirá à frente. Ganhar com isso, claro. Vamos ver. Depois de haver réplicas, já será diferente. Sr. Vereador, eu lamento dizer, no dia em que os conselhos à volta conseguirem ver que fomos buscar dinheiro para este projeto, todos eles candidatam ao mesmo. Inevitavelmente é o que aconteceu com as piscinas, é o que aconteceu com tudo o resto. O senhor sabe disso também como é, não é? Aqui não há milagres, vai toda a gente ao mesmo. Vamos ver como é que vamos concretizar. É uma questão também de opção, não é? Vamos ver. Ok, muito bem. Eu só lhe peço uma coisa, não faça outro palco. Outro palco não. O palco não está previsto. Não. O espetáculo pode ser dentro, não se justifica. Exatamente. Há estruturas que... Sim. Claro, não faz sentido. Isso foi outra realidade. Jardins com pedras também não, por favor. Está bem? Mas há jardins com pedras muito bonitos. Sim, pode dar ali outros, exatamente, claro que sim. Há ali muita área. Há jardins com pedra no Japão e na China, muito bonitos. Mas isso são tradições, Sr. Presidente. As nossas tradições são ainda maiores. Vamos para a Serra. A Serra tem pedras lindíssimas. Bom, Sr. Presidente, eu já sei a atração que Vossa Excelência tem pelos inertes. Mas tanto não. Por isso é que eu sou um apologista da geologia, do geoparque. Você sabe disso, é uma grande paixão. Vamos lá. Muito bem, passamos então ao ponto... ainda não votamos. Ponto 3. Como é que votam? Estamos a favor. Por favor. Muito bem. Ponto 4. Para dar conhecimento à Câmara Municipal do Plano de Atividades e Orçamento para 2023 e a prestação de contas do exercício 2022, relativamente à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros. Ponto 5 é para dar conhecimento também à Câmara Municipal sobre a parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros sobre queimas e queimadas. Deixa-me só, já porque as pessoas saibam lá em casa o que é que isto foi a primeira vez que foi feito uma parceria com os bombeiros envolvendo as EIPs, onde a Câmara também apoia financeiramente estas equipas, e envolveu também as juntas de freguesia do Conselho. No fundo, esta parceria traduziu-se no quê? Em explicar às pessoas como é que eu hei de explicar? A forma como devem fazer as suas queimas, porque temos tido conhecimento que de vez em quando há acidentes, porque geralmente quem faz as queimas são pessoas idosas, pensam que ainda têm agilidade e não têm, e portanto foi dado conhecimento da forma segura de executar as queimas. Muitas delas foram feitas também e programadas pela equipa dos bombeiros e portanto foram eles que executaram essas queimas. Foram feitos também distribuição de panfletos e fizeram-se também um levantamento e identificação de marcos de água, de forma a que os bombeiros, se houver qualquer ocorrência nas juntas de freguesia, já tenham conhecimento daqueles que estão operacionais, dos que não estão e eventualmente algumas necessidades que tenham. A avaliação é extremamente positiva, se calhar o que há aqui que corrigir para o próximo ano é fazer esta iniciativa um bocadinho mais cedo do que foi esta e se calhar abrangíamos mais queimas do que aquelas que foram abrangidas atualmente. E quero agradecer por parte das juntas de freguesia a disponibilidade e a cooperação que tiveram na realização desta iniciativa. Muito bem, passamos então ao Departamento de Administração e Finanças, Divisão de Educação e Desporto. Ponto 6, uma ratificação de despacho sobre a atribuição de prémios na Corrida da Liberdade. Portanto, okay. No ponto 7, também uma ratificação de despacho relativamente à atribuição de prémios nos Jogos Tradicionais da Feira da Agricultura. Sim. No ponto 8, também uma ratificação de despacho sobre o pedido de viatura municipal pesada de passageiros para
a utilização pelo agrupamento 602 do Corpo Nacional de Escutas. Sim. E no ponto 9, também deliberação, agora é uma deliberação, sobre o pedido da viatura municipal de passageiros a favor do Centro Dom Obídio Vaz das Neves. Sim. Ok. Ponto 10 é uma deliberação sobre um pedido da viatura municipal de passageiros para utilização pela Nuclisol, Jean Piaget. No ponto 11, deliberação sobre a constituição de fundo de maneio de 2023 para manutenção de edifícios escolares. Isso também é pacífico. Na divisão de Cultura e Turismo, a retificação do protocolo da comparticipação à União de Freguesias de Podense e Santa Combinha. Sr. Presidente, aqui permite-me uma questão. Eu sei que o Sr. Presidente da Junta já vai ficar chateado porque queixa-se sempre que nós falamos sempre de Podense, mas não posso evitar, está na ordem de trabalhos e as dúvidas surgem por aqui também. Como não me recordo de ter vindo à reunião de Câmara o protocolo assinado e como as ratificações costumam ser assuntos que por algum motivo não puderam vir à reunião de Câmara e passaram depois, já foram feitas e passaram depois para serem ratificadas, aqui surge uma dúvida porque tanto tempo com este protocolo, porque já foi em fevereiro, a segunda tranche já devia... Houve um lapso dos serviços, só pode. Pronto. Só vejo essa explicação. Muito obrigada. Às vezes pode-se pôr um papel ali de lado e que se vai passando e depois é que se vê, olha, ainda não foi à Câmara. É, de facto estranhamos porque o protocolo foi em fevereiro. Mas, portanto, houve um lapso dos serviços, com toda a certeza. Estamos esclarecidos. Não há nenhuma razão. Não, se houvesse nem vinha agora. Claro. Aquilo lá foi posto de lado e as coisas foram passando o tempo. Foi isso. Ponto... Ainda assim, Sr. Presidente, quando acontece assim, porque também vimos na documentação que as tranches são pagas mediante a última, mediante a apresentação do relatório de contas, quando houver estes lapsos, se puderem anexar o relatório de contas ao protocolo, agradecemos. Não sei se neste caso... Não está. Este não está previsto essa situação. Está previsto no protocolo. Ah, está? Em protocolo não está, que a segunda tranche deve ser paga mediante a apresentação. Ok. Portanto, presumo que tenha um relatório. Pedíamos só que fosse anexado também. Claro. Muito bem. Relativamente ao ponto 13, ratificação de despacho que tem a ver com a atribuição de prémios aos concursos conselheiros de vinhos e caipirinhos. Muito bem. Sr. Presidente, eu gostaria aqui só de fazer uma consideração em relação a isto, que era o seguinte. Pedir que no próximo ano, uma vez que estamos a atribuir estes prémios, pedir-lhe a consideração para que no próximo ano o valor seja aumentado, em consonância, e pedir-lhe também uma preocupação, que eu sei que é sua, também em relação a uma raça muito específica que existe na sua aldeia, a ovelha churra, portanto, e pedir-lhe a consideração, porque foi a única raça que não esteve presente neste concurso conselheiro. Eu, quando admiti os animais a concurso, fiquei surpreendidíssimo como é que a badana não estava lá e fiquei muito triste, porque a sede da associação é no nosso concelho e se a associação, outro dia, aqui há uns tempos atrás, houve uma reportagem do Jornal Público em relação às raças de animais que estavam em extinção e particularmente vinha a badana, tanto assinalada. E pedir-lhe a consideração, e assim também, ao Sr. Vereador, uma vez que, porque é uma questão emergente, uma vez que a associação não está a ter capacidade de lidar com esta situação, ser talvez a autarquia a pegar nisto. Porque é uma raça autóctone, é uma raça do nosso concelho, é uma raça característica do nosso concelho e se deixarmos, portanto, é que perder este património, acho que perdemos todos nós. E, portanto, pedia-lhe a máxima consideração e a sua máxima atenção em relação a isto, falarmos com a associação no sentido de pôr isto sob carris, porque senão, não tarda nada, não temos animais desta raça e acho que perdemos todos com isso. Muito bem. Tem toda a razão. Eu confesso que desconheço a razão que não houve a presença de criadores desta raça, mas vamos falar com a associação e, claro, estamos preocupados.
obviamente que nós procuramos sempre aumentar o valor dos prémios para tentar valorizar os criadores, não é? E tentar, dessa forma, preservar a raça. Mas iremos indagar a quem de direito o que é que será passado. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quer falar. Sim, não é por estarem presentes ou não estarem presentes na Feira da Agricultura que está em causa a extinção ou não a extinção da raça. Não tem nada a ver com uma coisa. É a questão de não estarem presentes. Foram convidados e, pronto, não aceitaram as condições que nós tínhamos, não acharam que não estar presentes. Mas só essa questão. Estranho. Bem, mas iremos certamente arranjar argumentos para que eles estejam presentes a próxima vez. Os nossos técnicos de governo consultámos todos, falaram com todos, portanto, estavam todos em algumas circunstâncias, eles acharam que com o valor que nós tínhamos disponível, não entenderam não estar presente, nós respeitamos isso. E, finalmente, no próximo ano, iremos reavaliar a situação e, se conseguirmos termos capacidade, não só ela como todas as outras, tudo o que pudermos conseguir melhorar, cá estaremos. Se conseguirmos, se não conseguirmos, temos que nos adaptar. Temos que realmente melhorar os apoios ao transporte. Tem, se calhar, talvez por aí. Ao transporte dos animais. Não teve causa o transporte. Não teve causa o valor. O valor? Sim, mas porque se realmente eles são da zona nascente, é mais longe, tem. Não tem a ver com isso. Não. Houve prémios de participação. Houve um subsídio de participação a todos os agricultores que trouxeram animais. Além dos prémios, não é? Que acho que tinham de ser sujeitos a concurso. Mas, de qualquer forma, todos os criadores que trouxeram animais esta feira tiveram um subsídio. Valor esse dinheiro nós negociamos com as associações, foi atribuído pelas associações, mas com origem na Câmara Municipal, como é lógico. A questão aqui com esta raça não estou presente, porque entender, nós respeitamos isso, que o valor que tínhamos disponível não chegava, e nós, como já tínhamos experimentado, não conseguimos criar diferentes valores para uns ou para outros. Se não fosse só isso, houve entendimento com as outras três, não houve entendimento com nós, respeitamos isso. No próximo ano, iremos reavaliar e ponderar podemos melhorar ou não. Muito bem, mas vamos mudar, certamente. Relativamente à divisão social, no ponto 14 temos aqui uma proposta para a abertura de conta bancária na Caixa Geral de Depósitos. Deliberamos favorablemente. No ponto 15, a deliberação é sobre a constituição de uma maneira do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, também proposta. Penso que também não há desacordo. No ponto 16, deliberação sobre o início do procedimento de alteração do Regulamento Municipal, programa Nascer do Habitar. Sim, e já agora designar também o gestor do procedimento, é uma das deliberações que tem que referir. Sim, gostaria só de nos congratularmos também com esta iniciativa, que muito nos agrada e que a parte social que diz diretamente respeito à necessidade das pessoas é de facto muito importante e cada vez mais colocarmos-nos disponíveis para ajudar naquilo que for preciso, tanto na alteração ao Regulamento Municipal de Nascer de Habitar, como Nascer de Cuidar, caso venha a ser feito conforme a sugestão da enfermeira Margarida também na última reunião da Assembleia Municipal. Virá a ser ao seu tempo, ainda é preciso. O gestor fica a jurista da Câmara Municipal, o gestor do procedimento. Portanto, já foi definido que então é jurista. Okay. Temos aqui deliberações, todas elas no mesmo sentido, sobre o apoio na aquisição de medicamentos e são 5 deliberações, não vai ser de cuidar mais, podemos votar em bloco. Depois passamos à divisão administrativa e de recursos humanos, que é uma ratificação de trabalhos sobre o pedido de isenção da taxa de publicidade do Oldon. Também. Passamos ao Departamento de Obras e Gestão Urbanística. Temos aqui processos de obras particulares com proposta de caducidade de licenciamento. E
São 2, não, é apenas um. É só um. Portanto, se podemos liberar. Passamos depois ao ponto 24, que é a deliberação sobre a aprovação do projeto de entrada norte do Parque Urbano, Engenheiro Luís Vaz. Não sei se quer alguma explicação, foi enviada. Sim. Faz favor. Sr. Presidente, peço desculpa, gostaria só de ter uma ideia que naquela rua nova que vai ser feita, se a rua tem um tanto é sentido, ou tem 2 sentidos, se tem um ou se tem 2, e porque no final, uma vez que do lado direito há estacionamento, porque é que não prolongar o estacionamento? Não há estacionamento. Não há estacionamento. Nesta via não há estacionamento. Não tem estacionamento. Então porquê é que tem aquele processo de alargamento de Que é via? para poder virar, o carro que vem, vira para sair. Mas não vira ao fundo? Ao fundo. Sim, mas tem, ao lado da via, tem aí uma coisa que diz alargamento de via, do lado direito, e ao fundo tem uma zona que é para circular, que é para... É só É só para viragens. para viragens. É. Só para viragens. Sim. Muito bem. Aqui a ideia é não permitir o estacionamento, só depois traz confusão. Pronto, está bem. isto não é um processo concluído para já, é a solução. Não, é concluído, isto é provar e pôr a concurso. Sim, eu estou a dizer isso, no futuro poderá haver alterações urbanísticas. Sim, até porque tem ali o plano de urbanização que lhe permite continuar a rua. Exato. Portanto, quer dizer que o parque urbano, parte dele vai à vida. Não. Isso é uma falsa questão. Não. Claro. Eu sei. A urbanização continuar a rua não, porque esta zona, se pensarem bem, tem uma DUP. Exatamente. Já está Desagregada. da zona Aí não. urbanizável. Portanto, o que significa que é uma zona verde. Se é uma zona verde, isso Não, que mas eu estou... andam a ventilar na praça pública não é todo... Não, eu não estou a ventilar em praça pública nenhuma, Sr. Engenheiro. O que eu estou-lhe a explicar... Não, o que eu lhe estou a dizer é que está aí no projeto, embora não esteja a cores nem nada, mas está aí uma via, há uma continuidade de uma via aí, que eu penso que vai de acordo com o PU, não é? Não. Não? Então qual é a intenção disso? Qual a via? Isso foi um projeto original e nós não tiramos nada. Pronto, então está explicado. Sim, Mas qual via? Esta que inicialmente... Aqui abaixo. Ok. Sim, pronto, está explicado. Sim. Não foi Sim, executado. Não é o que está lá neste momento. claro, mas pode haver aí, depois vai haver aí eventualmente alterações no futuro, não sabemos se somos nós, porque temos ali a zona degradada mais ao lado, com uma série de... E de facto gostava de um projeto de ligação da zona antiga ao centro de saúde. Ou ao antigo... Onde é que é agora a sede da Associação dos Diabéticos? Então tem 2 sentidos. Tem 2 Tem 2 sentidos. sentidos, sim. Só primeiro, um pormenor, posso? Relativamente a esta zona da parte que é norte, Sim, norte. da parte norte, tem algum Tem. passagem? Tem. São grandes de arrancamento, permite-se a circulação. Está no layout e na legenda está aqui escrito. Pavimento pedonal em grelha de arrancamento, uma área de 662 metros. No projeto anterior, esta zona aqui, chegava aqui e batíamos num muro, numa parede. O que é que nós fizemos? Compramos aqui, que deitamos já abaixo aos seus batistas, de forma a que quem vem do estacionamento, em vez de vir por aqui pela ponte e vir por este caminho, não, pode vir diretamente e torna-se mais direto. E depois também, se mantivesse o projeto inicial, isto iria ser uma zona de lixo. Não é? Provavelmente era uma zona de lixo. E portanto, não, isto é uma zona de grelhas de enrelvamento, onde é que as pessoas podem circular e acedem. Aqui levará uma grelha, não é uma grelha, uma vedação, tipo as que lá estão já no parque, vai ter a mesma leitura e portanto. E depois é só no fundo garantir este arruamento que foi acordado com a família Vila Franca, correto? A quando dos terrenos necessários para a construção do Parque Urbano. Pelo menos as vistas melhoraram. Deixe-me só dizer mais uma nota, se não se importa, Sr. Presidente. Relativamente a isto ser grandes de envolvimento, vai exatamente de encontro àquilo que o Sr. Vereador questionou há bocado, face aos 10 metros de distanciamento à linha d'água, que é esta linha azul que aqui está. Portanto, a linha azul é os 10 metros que somos obrigados a manter. Portanto, não podemos fazer terrenos não, zona de ser permeável,
seja, temos que colocar jardim, neste caso, para poder permitir às pessoas passar. É uma grande desenvolvimento que é aceito pela APA. Aliás, a leitura é a mesma, se viermos cá para baixo para o Parque Urbano, temos a mesma solução. O parque de skates é colocado daqui para aqui. Sim, mas Neste caso é para aquele lado, mas é... cá para baixo do Parque Urbano temos lá as grelhas de enrelvamento já. Portanto, a leitura é a mesma. Muito bem, aprovam favorável. Depois passamos à divisão de água e gestão de frota e aqui, sim, temos no ponto 25 um pedido de pagamento fracionado de dívida de água e isenção de pagamento de taxa de saneamento ao consumidor. E depois os 3 seguintes são pedidos de pagamento fracionado de dívida de água. Portanto, penso que podemos votar em bloco. Relativamente à unidade de projetos e de espaços públicos, a deliberação sobre a proposta de alteração do plano pormenor da zona industrial de Macedo de Cavaleiros. Isto é relativamente ao lote, sim, portanto, isto já é a parte final do processo de alteração do lote número 99, que estamos a aumentar a área do lote. Esteve em discussão pública, veio agora à Câmara Municipal para aprovar a versão final, a fim de depois ser obtido o parecer da CCDR e darmos o processo como encerrado. Muito bem, temos os assuntos já a aprovar em minuta e, finalmente, intervenção do público. Não sei que razão de intervenção. Vamos fazer assim. Excelentíssimo Sr. Presidente, cumprimento na sua pessoa com o Executivo, os seus vereadores eleitos, funcionários e funcionárias deste município e saúde também a rádio na pessoa da Julieta e todos os nossos ouvintes. Gostaria de colocar aqui uma pequena introdução, talvez o Sr. Presidente pudesse e o Executivo ponderar que a intervenção do público fosse a seguir ao período antes da ordem do dia. E antes de começar na reunião propriamente dita, que até pode ser algum assunto que pode ser de interesse depois ser tratado no imediato. E depois as pessoas podem abandonar a reunião e ir à sua vida. Parece-me um ponto a considerar. Sim. Ponham-nos também uma garrafinha de água aqui numa mesinha ao lado também. Seria. Não quero, eu não bebo água nestas reuniões, sabe? Mas não bebo mesmo. Posso sequer a boca. Em primeiro lugar, gostaria de felicitar o Executivo pela organização da Feira da Agricultura. No fim de semana passado, depois de ultrapassado o Covid e como foi possível observar, as empresas disseram presente. Mostraram que em Macedo há tudo e atualizado. Gostaria também de felicitar o município pelo trabalho desenvolvido em prol de comatar as diversas perdas de água da rede, que fez com que já este ano fossem visíveis as poupanças. Agora, vamos ao assunto propriamente dito. Gostaria de questionar o Sr. Presidente a propósito do concurso efetuado para a aquisição de materiais de reparação de avarias na rede de águas no Concelho, no valor global aproximado de 50 mil euros. O porquê da firma Verde Xeresta do Unipessoal não ter sido convidada. Não quero estar a pôr em causa os procedimentos adoptados, com certeza cumpriram todas as legalidades e formalidades. Mas apenas saber porque é que uma empresa com sede social e impostos pagos em Macedo não ser considerada. Já que o concurso foi efetuado por convites, nem que a resposta seja porque não, eu aceito. O dito concurso foi adjudicado a duas empresas, tanto quanto sei, não têm sede social nas instalações nem instalações no nosso concelho. Naturalmente, os seus autarcas, nomeadamente os que ocupam cargos a mais elevada responsabilidade, com certeza estão preocupados com o tecido empresarial do seu concelho. Com certeza o Sr. Presidente partilha dessa preocupação. Naturalmente que eu gostaria
de ver os seus autarcas, das autarquias do interior, nomeadamente defender ainda mais as populações e as empresas, que permitisse uma maior parceria, ficando todos a ganhar, já que ajudaria a manutenção de postos de trabalho, assim como os impostos ficariam diretamente no nosso concelho. Imagine, Sr. Presidente, que em abstrato todas as empresas decidissem mudar a sede social para o litoral. O que é que aconteceria? Quais as consequências? A aparente igualdade com que todos os intervenientes para o referido concurso foram tratados permite uma reflexão. Como é possível concorrer em condições de igualdade com os fornecedores que abastecem os comerciantes locais? Se alguém conseguir explicar, essas empresas, fora do nosso concelho, por acaso são da zona do Porto, e eu não tenho nada contra as empresas em livre concorrência, que fique bem claro. Mas então lancem um concurso nacional, que permita que todas as empresas da dimensão das escolhidas também possam concorrer. Aí sim, temos isenção e temos transparência. Ou será que regressamos aos tempos em que os vírus infecciosos andavam nos corredores do município? Esta minha intervenção não tem objetivo de lançar tem como objetivo lançar um alerta. Sr. Presidente, não há outdoors, não há flyers, não há sacos a dizer compras no comércio local que nos valham, onde a autarquia não aparecer. A esperança, contudo, é a última a morrer. Agradeço por me terem escutado. Muito obrigado. Muito bem. Nós iremos responder à questão, mas se me permitir, eu deixo aqui 2 ou 3 notas. Penso que é do conhecimento de todos e do conhecimento também do Sr. Cardoso que eu sempre defendi o comércio local. Sempre dei indicações para que, primeiro, consultassem sempre as empresas locais. Agora, há alguma coisa que eu sempre pedi, e sempre que fosse respeitado o aspecto legal da contratação. Sempre. E isto não quer dizer que alguma vez tenha sido furado essa questão. Agora, a lei da contratação pública é que temos que respeitar, e pode ter a certeza que eu nunca, por muito que eu defenda a nossa região, e temos aqui exemplos muito próximos de situações tão pequenas, que motivaram investigação de autarcas, colegas meus, inclusive em risco de perderem o mandato. Por isso que eu digo, nós fazemos sempre, mas sempre, a indicação que eu dou aos serviços, primeiro, sustentabilidade económica local. Queremos que as empresas continuem a ter sustentabilidade. E faço sempre isso. Agora, se houve alguma situação em que realmente não houve prioridade às nossas empresas, gostaria de ter esse conhecimento, e deve haver razões, certamente, mais elevadas para ter acontecido. Agora, eu posso pedir aqui aos meus colegas, se quiserem intervir relativamente a isso, que deem uma explicação. Está aqui o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vereador, mas da minha parte, acredite, defendi sempre os nossos empresários. Sempre. E sabe disso, o Sr. Cardoso. O Sr. Presidente sabe, faço um exercício de justiça, que eu tive o cuidado de salvar na minha intervenção, que não pus em causa os procedimentos legais. Acho que bem claro, mas eu não pus em causa ninguém. Mas é o que eu digo. Eu disse, está gravado, não pus em causa os procedimentos legais. Com certeza foram observados. Sempre. Com certeza foram. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Foram observados. Isso eu tenho. Perguntei até. Agora, a sua resposta foi porque não. Como eu disse, se a resposta for porque não, eu aceito. Portanto, a resposta que o Sr. Presidente dá é porque não. E eu aceito. Não, porque não. Eu aceito. Nós nunca, o porquê não para nós não serve. Essa empresa deve ser, manter relações comerciais com a Câmara há 10 anos. Ainda hoje emitiu uma fatura para o município.
não há nenhum imbróglio jurídico que eu saiba que temos com a Câmara. Não, mas tem os impostos em ordem, tem as finanças já... Sr. Cardoso, eu nem sequer disse isso. Eu nem sequer disse isso. Toda a gente entendeu que eu não disse isso. O que eu estou a dizer é que nós temos que sempre obedecer a esse princípio. Sempre. Eu sou sempre defensor da lei. Olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Com essa preocupação e com as preocupações que todos nós temos, eu, com a idade que tenho, até fiz uma pós-graduação este ano, precisamente nessa área da contratação pública também. Porquê? Porque não quero, de facto, correr riscos de cometer o erro que pode vir apenas da ignorância, não é? Não quero que haja negligência nestes procedimentos. Agora, não temos nada contra qualquer empresa do Conselho, jamais. Isso nem seria possível. Isso nem seria digno de um eleito pelo povo, entende? Agora, é o que eu digo, estou-lhe a dizer, eu vou indagar das razões para que isso tenha acontecido e dar-lhe... Olha, o senhor vereador que tem área financeira pode explicar. Ora então, eu começo por dizer o seguinte, sabe que hoje em dia os organismos da administração pública, no que diz respeito à contratação pública, cada vez são mais vigiados, cada vez são mais inspecionados, e prova disso é nós quase todos os dias, passo a expressão, vemos na televisão que o Presidente da Câmara tem uma inspeção da PJ na Câmara, que o vereador X, porque comprou A, B, C, D, está com um problema, e portanto o legislador, no que diz respeito à contratação pública, cada vez está a apertar mais o cerco, vamos chamar assim. E nos meios mais pequenos as coisas ainda se tornam mais complicadas. Porquê? Porque uma das últimas alterações ao Código da Contratação Pública que saiu foi esta. Antigamente, como sabe, saiu uma norma na versão inicial do contrato, do Código dos Contratos Públicos, onde é que havia limites para contratar a mesma entidade. E o que é que acontecia? Como é típico do nosso povo português, eu atingido o limite, faço uma empresa ao lado. E começo do zero. Ora bom, isto foi prática ao longo dos anos, em Portugal. O legislador também vai se aperfeiçoando. E a última alteração que fez ao Código dos Contratos Públicos foi, isto acabou. Isto é, o gerente da empresa A, que a seguir tapou e agora vai abrir a empresa B, em que o gerente é o mesmo, já não se pode contratar. Portanto, isto para os meios mais pequenos torna-se mais complicado, porque há menos oferta no que diz respeito para a Câmara Municipal para comprar. Há menos empresas e, portanto, o que é que nos levou a tomar esta medida? Foi que as empresas locais, perante esta norma do Código dos Contratos Públicos, taparam. Isto é, nós não podemos ir junto das empresas porque já taparam os valores, já atingiram os limites máximos que o Código dos Contratos Públicos prevê. Portanto, isto para lhe dar uma explicação que hoje em dia, em termos de contratar localmente, as coisas cada vez estão mais apertadas. Muitas vezes as leis são feitas, infelizmente, neste país, a pensar que Portugal é Lisboa e Porto. E não, é ao contrário. A maioria é o nosso 80% de Portugal é o interior. Portanto, e aí há menos empresas a venderem e, portanto, temos que as câmaras municipais, neste caso estamos a falar, têm que recorrer a outras empresas. Vamos ao caso concreto do concurso ou da aquisição que fizemos, que o Sr. Cardoso fala. Nós não fizemos convite a nenhuma empresa, Sr. Cardoso. Nós fizemos um concurso público. E quando se faz um concurso público, não se convida ao A, B, C, D, não. Publicita-se e as empresas concorrem. Portanto, quando o senhor diz porque é que não convidaram, nós não convidamos ninguém. Nós fizemos um concurso público, de acordo com o Código dos Contratos Públicos, utilizamos a Vortal,
que é uma das obrigações de utilizar uma plataforma eletrónica. Nós, de Câmara, trabalhamos com a Vortal, utilizamos a Vortal, ela foi, a oferta, a procura dos bens foi publicitada e, portanto, concorreu quem viu o concurso. Portanto, não foi feito nenhum convite especial à empresa A, B, C, D. Não. E foi ao contrário. Concurso público e concorreu quem achou que devia concorrer. E também, qual foi a conclusão que nós chegamos? Através deste concurso, nós poupamos, se bem que este não é o argumento, mas também é uma verdade, também é um facto. Nós, para a mesma tipologia de bens, para a mesma quantidade de bens, poderá haver aqui uma oscilação, nós poupamos 50%. Para lhe dar uma ideia, nós no ano anterior, para o mesmo material, gastamos, número redondo, uns 100 mil euros, nós para estes gastamos 50 mil. Como lhe disse, este não foi aquilo que nos levou a adotar este procedimento, não. O que nos levou a adotar este procedimento foi a impossibilidade que vimos que aqui no mercado local as pessoas já não podiam concorrer, então vamos fazer um concurso público, e aí você aí já podia concorrer, porque já não estava sujeito a este limite. O que está sujeito a limite são ajustes diretos e consultas prévias, e então nós adotamos um procedimento diferente para dar possibilidade aos fornecedores locais também poderem concorrer. Já não estavam impedidos. E, portanto, julgo que fui claro no esclarecimento, não sei se quer mais alguma questão, mas do conhecimento que eu tenho do processo, foi assim que se processou. O Sr. Doutor, o Sr. Vereador é uma pessoa versada nessa matéria, não é a minha formação, claro. Não compreendo, eu respeito muito a sua opinião, naturalmente, com certeza que é mais avalizada que a minha, mas eu vou me informar e depois poderei lhe apresentar as minhas contestações. Muito bem. Agora, como compreendo, não vou aqui argumentar, dados consigo numa área que o senhor domina e que está um peixe na água e eu não. Também não vou a esse ponto, não compreendo, não é? Mas vou procurar esclarecer. É que o concurso foi por lotes. E está publicado na base, portanto não há aqui subterfúgio a nada. Portanto, ele está publicado na base, foi adjudicado, e foi adjudicado não uma empresa apenas, até foram duas empresas que ganharam, distintas, porque foi por lotes. E foi publicado e toda a gente podia concorrer a nível nacional. Exatamente. Toda a gente se pode registrar. Pronto. A senhora diretora, eu também não disse que foi adjudicado a uma empresa, disse que foi adjudicado a duas. E sei que estava por lotes. Mas eu vou. Pela tipologia de materiais, não pelos valores. Não era obrigatório que fica aqui claro, não era obrigatório que fosse por lotes face ao valor da proposta. Mas sim, porque nós, por tipologia de materiais, decidimos que fosse por lotes que seria mais fácil. Os materiais de latão, os materiais de PVC... E era mais vantajoso até para a autarquia, porque eu reconheço isso. Porque, como todos nós sabemos, há empresas que têm melhor preço neste material, pior naquele. Eu esse argumento aceito perfeitamente, nunca o questionei. Agora, eu vou ler os documentos. Agora, não vou aqui discutir um assunto jurídico com o Sr. Vereador em que domina a área ou não. Mas aqui a questão não é jurídica, é uma questão factual. Mas eu vou ler, talvez eu tenha lido mal, mas acho que não li. Eu acho que não li. Pronto, mas o objetivo é, porque também eu posso juntar aqui só uma nota. Ao Sr. Presidente e Srs. Vereadores, quando foi recentemente, na parte do alojamento local, por exemplo, que disseram assim, não, a 30 km do litoral não há alojamento local, mas com o anterior há. Pensem também nisso para as empresas do interior. Obviamente, se chegarem ali, a nossa empresa diz assim, a aquisição é 50 mil euros, não posso ir lá como ir adquirir lá 5 euros por dia, obviamente. E se calhar não podemos fazer por 50 mil, mas temos que fazer por 70, porque temos 20% de lucro, temos de ter. Aliás, o nosso código diz 30% até. O nosso código em Lisboa diz que o nosso código de atividade tem 30% de lucro. Claro que se nós compramos a um fornecedor que forneceu a Câmara, obviamente que a nossa margem automaticamente foi entregue ao município. Obviamente. Ninguém anda, isto é uma questão económica. Nem sequer é uma questão jurídica, é uma questão económica, obviamente. Não vale a pena
Agora também é como eu disse, não vale a pena andarmos com flyers, nem com outdoors, nem com coisas parecidas, quer dizer, assim, vamos fazer assim, mas não há nenhum mal nisso, por dizerem vamos fazer assim, agora tem que haver a clareza, ponto final, é só a minha posição, a minha posição não é questionar, agora tem que haver a clareza, aqui não há pôr em causa sequer a conduta de ninguém, nem pouco mais ou menos. Só complementar aqui um pouco aquilo que foi dito e dar continuidade também ao que disse o Sr. Vereador. Nós esta questão do concurso não o fizemos porque quisemos ou porque nos apeteceu. Foi porque, de facto, é só reiterar aquilo que ele disse, porque efetivamente, e é um aspecto que nos orgulha, e a mim orgulha-me pessoalmente, é que temos as empresas de Macedo Cavaleiros no que concerne aos ajustes diretos todas tapadas. E estão tapadas porque nós compramos a todas. Foi um cuidado que tivemos há 6 anos esta parte, não só dependendo da tipologia de materiais que precisamos, mas outros serviços, nomeadamente oficinas, agências de seguros. Portanto, foi um cuidado que tivemos. Eu posso testemunhar, pelo menos de 6 anos esta parte é o tempo que aqui estou, que o nosso cuidado foi sempre dar a todos, não olhemos a corações nem a caras. Tem esta atividade em função. Portanto, vamos dar a oportunidade a todos, não olhando a nada, a não ser a sua vertente financeira ou a sua vertente de negócio. A questão de termos que ter a obrigação, a necessidade de fazer um concurso foi só mesmo porque estava toda a gente tapada. Suponho eu que não haverá ninguém em Macedo que venda este tipo de produtos que não esteja tapado. E aí então entra a proteção ao Sr. Presidente, que será o visado garantidamente. O primeiro a ser visado é o Sr. Presidente. E temos, já estou a ser repetitivo, mas as pessoas têm que perceber que temos aqui situações muito sérias quando violamos aquilo que é a lei e a partir desse momento entra aqui em questão muita coisa e até eventualmente uma permanência ou não de um executivo em funções, porque são coisas muito sérias. Agora, nós não tivemos intenção nenhuma de fazer um concurso porque efetivamente o que o Sr. Vereador disse é verdade. E também é verdade o que diz o Sr. Cardoso, porque eventualmente, se calhar os nossos comerciantes não estarão em pé de igualdade para competir com os seus fornecedores. É provável que isto aconteça. Se eles já estão a fornecer a eles, já têm a sua margem de lucro, os nossos fornecedores também terão que ter aqui a sua margem de lucro. E, efetivamente, o que acontece aqui é que nós não temos qualquer hipótese de fazer. Para termos equipamentos, já não conseguimos fazer por ajuste direto aos nossos comerciantes. Não podemos, é impraticável, porque estamos a entrar num âmbito da ilegalidade. Portanto, temos que fazer um concurso. Um concurso concorrem empresas nacionais e é normal que estejam em situações de favorecimento em relação ao preço, porque são eles que fornecem aos nossos fornecedores, não é? Mas isto também acontece, refiro novamente, e muito me orgulha porque nós compramos a todos. É que se podia haver uma casa que ainda não está esgotada, não está tapada, mas estão todas. Portanto, e no futuro próximo. Mas também não foi para o material todo que nós necessitamos. Deixamos sempre uma janela. O que concursamos foi só aquilo que é estritamente necessário para trabalharmos, para continuarmos o nosso trabalho, e nomeadamente no combate às fugas de água, que é extremamente importante e tem, de facto, como disse o Sr. Cardoso, tem dado resultados. Mal possamos novamente entrar nas compras por ajuste direto, passo em 3 anos, trianualidade, vamos novamente voltar ao processo anterior, que é vamos comprar novamente aos comerciantes de Macedo, que é o nosso interesse também é potenciar e ajudar a economia local. É só mesmo isso que eu queria referir. Muito bem, muito obrigado pelos esclarecimentos, mas no fundo foi aquilo que nós dissemos, continuamos a apoiar o comércio local, queremos, mas sempre respeitando os nossos compromissos legais, até para uma proteção nossa e até pela imagem do município. Nós queremos que os comerciantes tenham orgulho no executivo que têm e quero que os comerciantes tenham orgulho também na defesa que fazemos deles. Logo que seja possível, estaremos outra vez a fazer as contratações com os nossos comerciantes. Agora, claro que isto depois haverá uma oportunidade para isso, certamente, mas também a nossa organização interna também leva a que nós tenhamos outro tipo de cuidados e como disse aqui, disseram o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vereador e a Sra. Diretora também corroboram desta opinião de que ao fazermos isto estamos a ser transparentes
e estamos a ser mais economicistas da nossa autarquia, para a nossa autarquia. Portanto, é bom para todos. Agora, nunca vamos descurar o apoio aos nossos comerciantes. Logo que seja possível, dentro dos prazos legais, estaremos a contratá-los. É isso, Sr. Cardoso. Acredite. Eu entendo esse assunto, mas pronto. Obrigado. E obrigado pela oportunidade que nos deu, porque você nem imagina como foi oportuno. Porque nós não tínhamos nunca pensado em esclarecer realmente os comerciantes com estes pormenores. E as pessoas têm que entender isto. E por isso depois iremos conversar também sobre isso, oportunamente. Mais uma vez, obrigado a todos e acho que estamos por terminado a reunião. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.